Quem desperta não mantém a mesma vida. Ele perde a ilusão que a sustentava. Se nada na sua vida está desmoronando, é porque você ainda está dormindo. Quando você realmente desperta, não é suave, é brutal. Não é expansão luminosa, é implosão interna. O que desaba não é o mundo. É a estrutura psicológica que você passou anos defendendo como se fosse sua alma. O véu da ilusão não cai devagar. Ele rasga. E quando rasga, você vê algo que preferia nunca ter visto. Você não era inteiro. Você era construção, era adaptação, era reflexo condicionado. O que dói não é o despertar, é a perda da narrativa. É perceber que a identidade que você exibia com tanta convicção era frágil, reativa, programada. Você acreditava que escolhia, que decidia, que tinha direção. Mas a maior parte da sua vida foi resposta automática a estímulos, medo de rejeição, necessidade de validação. Isso não é condenação, é diagnóstico. E diagnóstico verdadeiro sempre dói. Você diz que quer despertar, mas não quer. O que você quer é continuar sendo quem é, só que com sensação de profundidade. Quer manter o ego intacto, apenas mais refinado. Quer manter sua falsa identidade, só que com linguagem espiritual. Mas o despertar real não aprimora a máscara. Ele a destrói. Ele mostra que o eu que você protege é instável, fragmentado, contraditório. E quando essa percepção entra de verdade, sua vida começa a estremecer, porque suas relações foram construídas a partir dessa identidade instável. Suas decisões vieram dela, seus conflitos nasceram dela. Quando a estrutura interna racha, a externa sente. E isso parece crise, parece perda, parece caos, mas é revelação. O despertar real é o momento em que você se vê reagindo e, pela primeira vez, percebe que não está no controle, que algo automático fala por você, que um impulso decide antes da sua consciência, que você se justifica antes mesmo de refletir. Esse instante é feroz, porque ele não permite romantização. Ele não permite fuga confortável. Se sua vida está desorganizando depois que você começou a se questionar profundamente, talvez não seja decadência, talvez seja lucidez. Mas lucidez exige coragem, exige parar de se defender, exige olhar para sua mecanicidade nua, sem desculpa, sem dramatização, sem criar uma nova história para se sentir especial. Despertar não é se sentir elevado, é se sentir exposto, e só atravessa isso quem está disposto a perder a versão antiga de si mesmo. Quando o despertar toca sua essência, o primeiro impacto não é luz, é desorientação, porque a personalidade que você chama de eu começa a revelar sua fragilidade. A máquina é exposta. Você percebe que reage sempre igual, que repete padrões, que vive em sono psicológico. Essa percepção é insuportável para o ego. Ele tenta fugir, ele cria distrações, ele cria espiritualidade falsa para manter o véu da ilusão intacto. Mas se o choque foi verdadeiro, você já viu demais para voltar atrás. Tudo desaba porque suas relações eram baseadas na falsa identidade. Seu trabalho era sustentado por necessidade de aprovação. Suas decisões vinham do medo. Quando você começa a enxergar isso, a estrutura inteira perde sentido. E isso parece caos, mas não é caos. É a desmontagem da cegueira espiritual. Gurdjieff falava da necessidade de ver a própria mecanicidade como ela é, sem fantasia, sem romantizar. Só ver. O homem vive dormindo. Essa é a obsessão central. Dormindo enquanto acredita estar desperto. Dormindo enquanto fala de alma. Dormindo enquanto cita verdades que nunca experimentou. O despertar real não é um conceito bonito. É o momento em que você percebe que quase tudo em você é automático. Que sua identidade verdadeira nunca foi construída. Que sua essência ficou sufocada sob camadas de personalidade adquirida. Quando isso começa, o ego entra em pânico. Ele sente que está morrendo. E talvez esteja. Porque o despertar não preserva a falsa identidade. Ele a queima. E quando ela queima, você sente perda. Sente vazio. Sente que está perdendo quem você era. Mas quem você era uma construção, uma máscara, um conjunto de adaptações para sobreviver no sono coletivo. O sinal real do despertar não é paz imediata. É fricção interna. É conflito entre essência e personalidade. É o choque entre o que você sempre acreditou ser e o que começa a perceber que é apenas hábito. Gurdjieff falava da necessidade de sofrimento consciente. Não sofrimento emocional descontrolado, mas a capacidade de suportar ver a própria mentira sem fugir. Isso é raro, isso é brutal. Você quer alívio? O único alívio possível é atravessar o desabamento. Porque enquanto você proteger o ego, continuará dormindo. Enquanto defender a falsa identidade, continuará a máquina.
O despertar real exige que você observe seus pensamentos, seus impulsos, suas reações como algo que acontece em você, não como você. Esse distanciamento é o início da identidade verdadeira, mas isso desmonta sua narrativa pessoal. Você percebe que suas escolhas eram previsíveis, que seus conflitos eram repetitivos, que sua espiritualidade era uma camada sofisticada de sono. E quando você vê isso, não consegue mais fingir. Essa impossibilidade de fingir é o terremoto, é o desabamento. A essência começa a respirar quando a personalidade perde força. E a personalidade perde força quando você a vê funcionando. Ver é destruir a ilusão, não teorizar, não repetir frases, ver, sentir o impacto, sentir a vergonha de perceber que viveu mecanicamente, sentir o peso da cegueira espiritual e ainda assim permanecer presente. O ego quer escapar desse momento. Ele quer voltar ao conforto do sono. Ele quer transformar o despertar em conceito bonito para compartilhar. Mas o despertar real não quer ser compartilhado. Ele quer ser vivido. Ele quer que você pare de agir automaticamente, que você interrompa a máquina no meio da reação, que você observe o impulso antes de executá-lo. Esse é o trabalho. Quando você começa a fazer isso, sua vida externa reage. Pessoas se afastam. Ambientes deixam de fazer sentido. Objetivos antigos perdem brilho. Parece que tudo está sendo tirado de você. Mas na verdade está sendo retirado o que sustentava sua falsa identidade. O que não está alinhado com sua essência não sobrevive ao despertar. Você chama isso de crise. Gurdjieff chamaria de oportunidade de consciência, porque sem choque não há despertar, sem fricção não há lembrança de si. Lembrar de si, estar consciente de si mesmo no momento presente, é um antídoto contra o sono, e cada vez que você se lembra de si, algo na máquina falha, algo no ego enfraquece. O desabamento é o preço da verdade. Você quer verdade ou quer estabilidade ilusória? Não existe meio termo. Ou você protege a personalidade e continua dormindo, ou aceita ver a fragmentação interna e começa a construir um centro real. Um eu mais integrado, menos disperso, menos automático. E aqui está o ponto que ninguém quer ouvir. A maioria para no meio. Sente o desabamento e volta correndo para a ilusão. Reconstrói a identidade com novas palavras, nova estética espiritual, novo discurso, mas continua dormindo. O despertar real é raro, porque exige coragem para permanecer no vazio enquanto a falsa identidade morre. Você está disposto a ver que não é uno, que é contraditório, que muda de opinião conforme a conveniência, que promete e não cumpre, que reage sem perceber? Essa visão é o início da essência emergindo. Não é agradável, não é mística, é crua, é quase humilhante. Mas só a partir dessa humilhação interna nasce algo verdadeiro, uma identidade menos ilusória, uma presença menos mecânica, um estado menos automático. O desabamento não é punição, é sinal. Sinal de que o véu da ilusão rasgou, sinal de que o sono foi interrompido por um instante. E agora, a pergunta que não quer calar dentro de você. Você vai usar esse choque para acordar de verdade? Ou vai reconstruir a mesma prisão com palavras novas e continuar chamando isso de despertar? Escreva nos comentários. Se está desabando, eu estou vendo. E se isso está começando a fazer sentido, torne-se membro do canal agora. A diferença brutal entre despertar real e espiritualidade confortável é que uma destrói sua falsa identidade e a outra a enfeita. Gurdjieff não construiu um sistema para consolar ninguém. Ele expôs a máquina humana. Ele mostrou que o homem vive em sono profundo, acreditando que tem unidade quando é fragmentação. E quando você começa a enxergar isso em si mesmo, não há aplauso, não há êxtase, não há sensação romântica de alma iluminada. Há ruptura, há choque. Há o peso esmagador de perceber que você viveu defendendo uma ilusão. A espiritualidade confortável preserva o ego. Ela fala de alma, mas nunca confronta a mecanicidade. Ela usa palavras como essência, mas nunca exige lembrança de si. Ela cria uma identidade espiritual que substitui a antiga, mas continua sendo a identidade falsa. Gurdjieff foi direto. O homem não tem um eu permanente. Ele é uma multiplicidade de pequenos eus que surgem e desaparecem. Quando você vê isso de verdade, algo em você desaba, porque você percebe que nunca foi quem pensava ser. O despertar real começa quando você observa a máquina funcionando dentro de você. Você promete algo pela manhã e à noite já é outro eu que não quer cumprir. Você ama em um momento e odeia no outro. Você decide despertar, mas minutos depois está distraído, reagindo automaticamente. Essa fragmentação é o sono. E enquanto você não vê isso emocionalmente, visceralmente, continuará defendendo a falsa identidade como se fosse sua essência.
Quando a cegueira espiritual começa a se romper, a primeira coisa que você perde é a autoimagem. A imagem de pessoa coerente, consciente, dona de si. E isso dói mais do que qualquer crise externa, porque agora você não pode culpar o mundo. Você vê que o caos começa dentro, que o desabamento externo é reflexo de uma estrutura interna construída sobre o véu da ilusão. Gurdjieff insistia na necessidade de esforço consciente e sofrimento consciente. Esforço consciente é agir apesar da inércia da máquina. Sofrimento consciente é suportar ver sua própria mentira sem fugir para distrações. Quando você faz isso, o ego se contorce. Ele tenta racionalizar, ele tenta transformar o despertar em teoria. Mas teoria não salva ninguém do sono. O homem dorme acordado, anda, fala, trabalha, ama, odeia, tudo mecanicamente. Acredita que escolhe, mas reage. Acredita que decide, mas é arrastado. Quando essa percepção entra fundo, sua vida começa a perder a estabilidade antiga. Porque a estabilidade estava baseada na inconsciência. A falsa identidade era o cimento. E quando ela racha, tudo que estava apoiado nela começa a tremer. Você começa a perceber que suas opiniões não são suas, que seus desejos são condicionamentos, que seus medos são herdados, que sua personalidade foi montada peça por peça para se adaptar. E onde está sua essência nisso tudo? Enterrada, esquecida, silenciada pelo ruído constante da máquina. Esse reconhecimento é o verdadeiro sinal do despertar real. Mas não se engane. Ver não é suficiente se você não sustenta a visão. A máquina tenta recuperar o controle. Ela cria narrativas para minimizar o impacto. Ela diz que você está exagerando. Ela diz que isso é apenas fase. Mas se você já sentiu o chão interno tremer, você sabe. Você sabe que algo profundo foi exposto. E não há como desver. A espiritualidade confortável promete paz imediata. O quarto caminho promete trabalho. Trabalho sobre si. Trabalho contra a mecanicidade. Trabalho para construir algo que você ainda não tem, um centro de gravidade permanente. Porque, segundo Gurdjieff, o homem comum não possui unidade real. Ele precisa construí-la. E essa construção começa quando tudo desaba. Quando a falsa identidade enfraquece, você sente vazio. E o vazio assusta. Porque você percebe que aquilo que chamava de eu era apenas soma de reações. Sem essas reações, quem você é? Essa pergunta não é filosófica, é existencial. É um abismo, e o ego quer preencher esse abismo rapidamente com nova ilusão. Mas o despertar real exige que você permaneça ali, no espaço entre o que você achava que era e o que começa a emergir como possibilidade. Esse espaço é desconfortável, é silencioso, é quase cruel, mas é nele que a essência pode começar a respirar. Não como conceito, mas como presença menos mecânica. Você começa a notar micromomentos de lembrança de si, pequenos instantes em que você está presente enquanto age. Enquanto fala, enquanto sente, esses momentos são frágeis. A máquina tenta apagá-los, mas cada lembrança é um golpe contra o sono. Cada instante de consciência enfraquece a cegueira espiritual. E quanto mais você se lembra de si, mais percebe o quanto estava dormindo. Essa percepção não traz orgulho, traz humildade dura. Traz a constatação de que quase tudo em você era automático. Que sua identidade verdadeira ainda está em formação. Que você precisa de disciplina interna para não cair novamente no fluxo da máquina. O desabamento não é o fim, é o início da construção real. Mas construção real não é fantasia, não é imaginar que já despertou, é observar seus estados, suas emoções, suas reações como fenômenos transitórios. É parar de se identificar cegamente com cada impulso que surge. Essa desidentificação é o começo da liberdade. Liberdade não é fazer o que quer, é não ser escravo da máquina. E quando você começa a provar pequenos momentos dessa liberdade, percebe o quanto era prisioneiro. Isso dói, porque você vê o tempo perdido, vê decisões tomadas no sono, vê relações sustentadas por ego, vê escolhas feitas por medo, mas essa dor é limpa, diferente da dor da ilusão. É dor de crescimento interno, é dor de ver a verdade. E só quem encara essa dor pode falar em despertar real. O resto é discurso, o resto é identidade espiritual sofisticada, o resto é o ego vestindo roupa de alma. A autoridade deste canal está em manter isso claro. O homem vive dormindo. A personalidade é falsa. O eu é fragmentado. O despertar exige choque consciente. Não há atalhos. Não há romantização. Ou você trabalha contra a mecanicidade, ou continuará a máquina com linguagem elevada. E agora, enquanto você escuta tudo isso, observe. Observe sua reação. Observe se há resistência. Observe se há medo. Observe se há vontade de desligar e voltar ao conforto.
Essa observação é prática, é o início do trabalho. É o momento em que você pode escolher não ser totalmente arrastado. Porque a grande pergunta continua aberta e pulsando dentro de você. Se tudo está desabando, você vai reconstruir a mesma falsa identidade com novas palavras, ou vai aceitar atravessar o vazio e começar a construir uma identidade menos ilusória, menos fragmentada, mais próxima da sua essência real, e suportar o que isso exige. E suportar o que isso exige significa aceitar que você não controla quase nada dentro de si. Gurdjieff foi implacável ao afirmar que o homem acredita ter vontade, mas não tem. O que ele chama de vontade é apenas o impulso momentâneo de um dos muitos pequenos eus que o compõem. Quando você começa a ver isso em tempo real, a falsa identidade começa a perder sustentação. E isso é humilhante, porque você percebe que sua tão defendida coerência era apenas alternância automática de estados. Você acorda decidido a mudar. Horas depois, já está repetindo o mesmo padrão. Não porque escolheu, mas porque outro eu assumiu o controle. Isso é a máquina. E isso é o sono psicológico. E enquanto você não sentir o peso dessa verdade no estômago, continuará acreditando que está no comando. O despertar real não é bonito. Ele expõe sua falta de unidade. Ele mostra que você não é um, é muitos. E que esses muitos vivem em conflito constante. Quando tudo desaba, é porque essa multiplicidade começou a ser vista. A tensão interna aumenta. Você começa a perceber contradições que antes ignorava. Começa a notar que promete ser disciplinado, mas não sustenta. Que fala de essência, mas age por medo. Que fala de alma, mas vive por aprovação. Essa fricção interna é o sinal real. Não é crise externa. É rachadura na ilusão interna. O quarto caminho não foi criado para confortar buscadores. Foi criado para acordar homens adormecidos no meio da vida comum. Gurdjieff não pediu que você fugisse do mundo. Ele pediu que você se lembrasse de si no meio dele. E essa lembrança é violenta para o ego, porque cada vez que você se lembra de si, você vê que estava ausente segundos antes. E essa constatação fere a falsa identidade. Você começa a perceber que sua personalidade foi construída por influência externa. Família, cultura, medo, desejo de pertencimento. Camada sobre camada até que a essência ficasse soterrada. O despertar real é a retirada dessas camadas. Mas retirar dói. Porque você se identificou com elas. Você chamou isso de eu. Você defendeu isso. Você lutou por isso. Quando a personalidade começa a ruir, você sente como se estivesse perdendo a si mesmo. Mas o que está sendo perdido é a máscara. O problema é que você confundiu máscara com essência, e agora que a máscara cai, você sente vazio. Esse vazio é perigoso para quem não entende o processo, porque o ego quer preenchê-lo imediatamente com nova ilusão, nova narrativa, nova identidade espiritual. Mas este canal não existe para alimentar esse mecanismo. Existe para confrontar o sono, para insistir que o homem vive mecanicamente, para repetir até que você sinta você não está desperto. Você tem momentos de lucidez, mas retorna ao sono. E admitir isso é o primeiro ato de honestidade real. Você começa a notar sua mecanicidade nas pequenas coisas, no tom de voz que muda quando se sente ameaçado, na justificativa automática quando é confrontado, na necessidade de defender imagem. Tudo isso é a máquina tentando sobreviver. E quando você observa isso sem se identificar totalmente, algo novo começa a surgir. Não é iluminação, é espaço. Esse espaço entre impulso e ação é precioso. É ali que a essência pode se manifestar um pouco mais livre da máquina. Mas esse espaço só aparece quando você suporta o desconforto de não reagir imediatamente. E isso exige esforço consciente, exige ir contra o fluxo automático, exige contrariar a inércia interna. O desabamento da vida externa muitas vezes é reflexo desse trabalho interno. Você deixa de tolerar relações baseadas em manipulação. Deixa de aceitar ambientes que alimentam o sono. Deixa de perseguir metas que eram apenas compensação do ego. E quando você faz isso, a estrutura antiga perde sentido. Parece perda, mas é ajuste. Gurdjieff falava da necessidade de criar um centro magnético, uma força interna capaz de organizar essa multiplicidade fragmentada. Esse centro não surge por desejo, surge por trabalho. Trabalho de observação constante. Trabalho de não se identificar completamente com cada emoção. Trabalho de lembrar que você não é apenas o estado que está passando agora. Quando você começa a fazer isso, percebe o quanto estava hipnotizado. Hipnotizado por hábitos, por emoções repetitivas, por narrativas internas. E essa percepção não é agradável, porque você vê que desperdiçou energia em conflitos inúteis, que viveu reagindo em vez de escolhendo, que esteve ausente da própria vida. Mas esse choque é necessário.
Sem choque, o sono continua confortável. Sem fricção, a máquina segue intacta. O despertar real exige ruptura. Exige ver que sua identidade verdadeira ainda não está consolidada. Que ela precisa ser construída a partir de presença, disciplina e lembrança de si. E quanto mais você se lembra de si, mais percebe a profundidade da cegueira espiritual coletiva. Você vê pessoas reagindo mecanicamente e se reconhece nelas. Vê discussões repetitivas, dramas repetidos, justificativas iguais. E entende que o sono não é exceção, é regra. E isso aumenta a sua responsabilidade. Porque agora você sabe, e saber cria obrigação interna. Ou você trabalha sobre si, ou escolhe voltar ao conforto da inconsciência. Não há neutralidade depois que você viu. O despertar real é irreversível nesse sentido. Você pode se distrair, pode se anestesiar, mas algo em você já sabe que estava dormindo. O ego tenta negociar. Tenta criar meio termo. Tenta dizer que já é suficiente, que você já entende o suficiente. Mas o trabalho nunca é confortável. Sempre haverá mais mecanicidade a ser vista, mais fragmentação a ser integrada, mais ilusões a serem expostas. E a pergunta que continua pressionando é direta e brutal. Se você já percebeu que viveu como máquina, se já sentiu o desabamento da falsa identidade, se já viu o véu da ilusão rasgar por um instante, você vai aprofundar o trabalho até construir algo real dentro de si, ou vai permitir que a máquina retome o controle e transforme essa percepção em apenas mais uma memória distante do que poderia ter sido um despertar verdadeiro? Ou vai permitir que a máquina retome o controle e transforme essa percepção em apenas mais um episódio passageiro? Porque é isso que normalmente acontece. Um choque acontece, a falsa identidade racha. Você sente o abismo, sente o vazio, sente que algo em você morreu. E então o ego reconstrói tudo com novas palavras. Você passa a dizer que aprendeu muito, que cresceu, que agora está mais consciente, mas no fundo a mecanicidade voltou ao comando. O sono apenas ganhou um novo nome. Gurdjieff foi claro, o homem não desperta sozinho e não desperta por acaso. Ele precisa de fricção, de choque, de lembrança constante de que está dormindo. Este canal existe para isso, para não deixar você romantizar o processo, para não deixar você transformar o desabamento em história bonita. O desabamento é feio, é desconfortável. É o colapso da imagem que você defendia como sua identidade verdadeira. Quando você começa a ver que não é um eu único, mas uma sucessão de estados contraditórios, algo se parte dentro. Você percebe que sua promessa de mudança depende do estado presente, que sua disciplina depende do humor, que sua espiritualidade depende da conveniência. Isso é fragmentação. Isso é o homem adormecido. E enquanto você não sentir vergonha disso, não haverá força suficiente para mudar. A vergonha consciente não é culpa, é lucidez. É olhar para sua mecanicidade e dizer: eu realmente não sou quem eu imaginava. Esse reconhecimento é doloroso, mas é real. E é aqui que o despertar começa a ganhar densidade. Não no êxtase, não na sensação de expansão, mas na constatação crua de que você viveu no piloto automático. O ego odeia essa exposição. Ele prefere espiritualidade confortável, prefere discursos elevados, prefere teorias complexas que não exigem transformação interna. Mas o quarto caminho não aceita teoria vazia. Ele exige prática no meio da vida. Exige lembrar de si enquanto trabalha, enquanto fala, enquanto reage. E isso é exaustivo para a máquina, porque a máquina quer economia de energia, quer repetir padrões, quer manter o conhecido. O despertar real é antieconômico para o ego. Ele exige esforço constante, exige interromper reações automáticas, exige observar o impulso antes de se fundir com ele. E quando você faz isso, sente tensão, sente conflito interno, sente que está indo contra algo poderoso dentro de si. Esse algo poderoso é a inércia do sono, é o peso de anos vivendo mecanicamente. Não é vencido com entusiasmo momentâneo, é vencido com repetição consciente, com lembrança de si repetida milhares de vezes, com pequenos atos de não identificação, com a decisão de não ser totalmente arrastado por cada emoção que surge. E quanto mais você pratica, mais percebe o quanto estava ausente da própria vida. Conversas inteiras em que você não estava presente, decisões tomadas sem consciência, conflitos alimentados por orgulho automático. Isso dói. Porque você percebe que sua falsa identidade era frágil e reativa, que sua essência quase não tinha espaço para agir. O desabamento externo muitas vezes acompanha esse processo porque você deixa de sustentar mentiras. Você para de fingir interesse onde não há. Para de aceitar dinâmicas que alimentam o ego. Para de buscar validação como se fosse oxigênio. E quando isso muda, a estrutura antiga se desfaz. Pessoas não entendem, ambientes reagem, e você sente a solidão do processo. Mas essa solidão é parte do despertar real.
Porque você começa a perceber que o sono é coletivo, que a máquina não é apenas individual, é cultural. E quando você tenta sair do padrão automático, você ameaça o padrão. Isso cria tensão, e essa tensão testa sua determinação interna. Você precisa decidir se quer conforto ou verdade, porque verdade desmonta, verdade expõe, verdade tira a maquiagem da falsa identidade. E quando ela faz isso, você não pode mais voltar a acreditar completamente na máscara. Pode fingir, pode atuar, mas algo em você saberá. Esse saber é incômodo, é como uma luz fraca que não se apaga mais. Você pode tentar ignorar, mas ela continua lá. Lembrando que você não é uno, lembrando que sua identidade verdadeira ainda não está consolidada, lembrando que a essência precisa de trabalho para emergir. E aqui está o ponto crucial. Despertar real não é evento, é processo. Não é momento místico isolado, é construção lenta de presença. É acumular pequenos momentos de consciência até que formem algo mais estável. É reduzir a fragmentação aos poucos. É criar continuidade interna onde antes havia apenas alternância de estados. Mas para isso, você precisa parar de se enganar. Precisa parar de dizer que já despertou. Precisa admitir que ainda dorme muitas vezes ao dia. Que ainda se identifica cegamente com emoções. Que ainda reage como máquina. Essa honestidade é a base do trabalho real. Sem honestidade brutal consigo mesmo, não há quarto caminho. Há apenas fantasia espiritual. E fantasia espiritual é apenas sono refinado. O ego adora isso. Ele se sente especial, avançado, diferente. Mas continua fragmentado. Continua reativo. Continua preso à ilusão. O verdadeiro sinal de que algo está acontecendo não é paz constante. É sensibilidade crescente à própria inconsciência. É perceber rapidamente quando se identificou demais. É notar a mecanicidade quase no instante em que ela surge. Esse aumento de percepção é desconfortável, mas é progresso real. Você começa a se ver em tempo real. Começa a flagrar seus pequenos eus assumindo controle. Começa a perceber como sua energia é desperdiçada em conflitos internos desnecessários. E essa percepção constante cria fricção. Fricção gera calor interno. Calor interno pode gerar transformação se você não fugir. Mas fugir é sempre opção. Sempre haverá distrações. Sempre haverá justificativas. Sempre haverá vozes internas dizendo que já é suficiente. A máquina é sofisticada. Ela sabe sobreviver. E por isso, o trabalho precisa ser intencional. Precisa ser repetido. Precisa ser sustentado mesmo quando não há entusiasmo. E então a pergunta que não vai desaparecer é essa. Se você já viu que sua vida desaba quando começa a despertar, se já sentiu a ruptura da falsa identidade, se já percebeu a fragmentação interna, você está disposto a atravessar essa tensão até o fim? Ou vai escolher a estabilidade confortável do sono e continuar chamando mecanicidade de identidade verdadeira? Se tudo está desabando, talvez não seja destruição, seja revelação. Talvez o que está ruindo não seja a sua vida, mas a falsa identidade que você chamou de eu por anos. O despertar real não preserva o ego. Ele o expõe, ele desmonta a máquina, ele rasga o véu da ilusão. E só quem suporta esse choque começa a construir algo verdadeiro dentro de si. Se você sentiu esse confronto, não ignore. Trabalhe sobre si. Observe-se. Lembre-se de si. Torne-se membro do canal e aprofunde o quarto caminho de forma prática, direta e sem espiritualidade confortável. Deixe nos comentários. Eu não quero mais dormir. Compartilhe com alguém que está começando a sentir o desabamento interno. O sono é coletivo. O despertar é individual. E ele começa quando você aceita ver.